Do nada, chegando ao seu episódio de número 10. Tudo bom, galera? Sou o Guilherme Bicudo, estou aqui com o Alex Miranda. E aí, galera? Então, Alex, é o seguinte, eu tô lendo um livro, eu comecei esse livro que se chama Structures, or Why Don't Things Fall, né? Estruturas ou por que as coisas não caem. Eu achei um livro bem interessante que ele explica é, de um ponto de vista da engenharia, como que as coisas são feitas para leigos, vamos dizer. Uhum. E, e eu acho interessante esse tema, como você já deve ter percebido, né? Eu sempre falo de estrutura, né? Aham, aham. Eu acho que é importante tentar entender como as estruturas da nossa realidade funcionam. E, e é interessante porque é uma coisa, tipo, super importante, né? Como que um prédio fica em pé, né? Como que uma coisa... como também a, as coisas assim, o corpo, essas coisas, esse desenho biológico, ele fica em pé. Então... E geralmente não é uma pergunta que as pessoas comuns têm. Elas não querem saber como que as coisas ficam em pé. Elas só querem usar isso e que esteja funcionando. Quando Uhum. cai, quando dá merda, quando pega fogo, daí todo mundo reclama. Mas ninguém quer saber como que foi feito, né? E a mesma Aham. coisa em relação à nossa realidade. Todo mundo quer que funcione. Por exemplo, todo mundo quer que funcione o governo, mas ninguém sabe como funciona. Ninguém sabe, tipo, as regras básicas, ou como está constituído, mas quer que funcione. Então, a gente não tem uma preocupação, não tem quer ter consciência de como as coisas funcionam, mas quer receber o resultado. Então, muitas vezes a gente vai receber uma. Vai ter problemas por causa disso, né? Então, Por não saber como funciona a estrutura, isso, isso geral, é. né? Isso vale tanto para como funciona o universo, como funciona a política, como funciona a sua empresa, como que a sua casa funciona, né? Como que funciona o seu chuveiro, né? No geral as pessoas não sabem, né? Não sabem como funciona, não sabe trocar um chuveiro, não sabe, não que eu saiba, mas a gente a gente não sabe, mas a gente reclama quando não funciona. Então, e a gente tem uma noção de que, tipo, alguém deveria estar se preocupando com isso. Então, eu sei lá, se não tá funcionando uma coisa, eu falo, porra, mas é absurdo esses políticos, esse presidente, tipo, ele não sabe nada, tipo, Assim. mas você também não sabe, então. Cara, isso é interessante. Isso é uma visão interessante sobre como saber da base das coisas, né? Eu acredito que tem muita coisa, mas muita coisa que a gente não precisa saber da estrutura para fazer usufruto dela. Pessoas, para isso existem pessoas dedicadas ao funcionamento dessa estrutura. O que acontece muitas vezes em relação a alguns sistemas, como o sistema político brasileiro, é que a estrutura ela é entendida e manipulada por pessoas que precisam acordar para o melhor de si, né? Que aí estão perdidas e por isso fazem o mal e por isso manipulam a seu favor. Então, isso é uma outra questão. E eu penso também que entender a estrutura de certas coisas, não só de um sistema político, como também da nossa própria realidade, por exemplo, ou como você funciona internamente, o que te faz reagir a certas coisas. Quando a gente entende coisas básicas de dentro para fora, né? E aí eu falo também de crenças, né? Falo de reações, né, situacionais, tipo, por que você se revolta, por que você xinga os outros, por exemplo. Quando você entende um pouco mais da estrutura que você tem dentro de si, isso faz com que você odeie menos, faz com que você tenha menos medo e faz com que você acesse um pouco mais de compaixão dentro de você para entender como o sistema funciona por conta do conhecimento dessa estrutura. Tem muita coisa que a gente tem raiva e
de certas atitudes de pessoas, sei lá, pessoas com determinada religião, pessoas com um determinado partido, pessoas com determinadas atitudes que a gente acha que a gente tem raiva dessas pessoas, e é muito provavelmente porque a gente não entende como funciona o mundo delas. A estrutura do mundo, da realidade de cada um, ela tem que ser entendida antes de você expressar qualquer sentimento baseado naquilo que você vê ou ouve ou presencia de alguma forma. Existe uma estrutura a ser mergulhada, e ela é muito mais complexa do que aquilo que você simplesmente consegue ver. Tem muita coisa que as pessoas falam, muitas coisas que as pessoas tomam de atitude que muitas vezes não é aquilo que elas querem, mas porque isso está baseado em coisas que elas acreditam, elas acabam fazendo. E em nome não do querer próprio, mas em nome, sei lá, do seu partido, da sua religião. Então, quando você entende a atitude de certas pessoas, isso faz com que você se sinta mais em paz com você mesmo, porque você conhece a sua própria estrutura. E que apesar de que essa estrutura é uma estrutura que inevitavelmente ela participa da estrutura de todas as outras pessoas conectadas a você, você consegue sim encontrar uma determinada harmonia por saber que, cara, não é nada pessoal. E tudo funciona de forma coletiva. Uhum. A gente tinha comentado num programa, a gente falou sobre, por exemplo, a questão de o problema ser seu, né, primeiro. É a forma como eu tinha colocado, na verdade. Mas essa questão da estrutura significa que se a gente começa a se perguntar como funciona a estrutura, porque de alguma forma existe uma estrutura e está funcionando. Sim. Então de alguma forma está funcionando. Então a pergunta que eu vou fazer é como está funcionando. E aí eu vou descobrir. Então eu vou descobrir que as pessoas têm opiniões totalmente diferentes. E de alguma forma isso tem um porquê. Porque está funcionando. E é assim que é. Então, essa pressão que a gente tem em querer, por exemplo, convencer que os outros têm a mesma opinião, tipo, a gente não conseguir aceitar essa diversidade de expressão, né? Por outro lado, a gente sabe que a gente quer ter a nossa visão. Então, mas a gente tem dificuldade de aceitar que o outro tem um posicionamento diferente. Então, quando a gente começa a ver as estruturas e a gente sabe que é assim, então de alguma forma a gente começa... a gente pode se antecipar a esse conflito. Então, a gente não precisa cobrar que o outro se ajuste, mas a gente vai se ajustar à linguagem do outro. Então, eu não vou querer que a pessoa tenha essa opinião e essa visão que eu estou tentando comunicar agora. Porque, eu estou olhando para a estrutura, a pessoa não está. Então, provavelmente a pessoa vai estar querendo uma resposta imediata, mas aquilo que a gente falou, de ter uma resposta da sensação. Então, se alguém vai ter que, abrir caminho, vai ser a pessoa que está olhando para como as coisas funcionam. Então, daí você vai... Na verdade, essa pessoa que está só, vamos dizer, querendo resolver o problema dela e vociferando a opinião dela, na verdade, ela vai estar te mostrando como as coisas funcionam. Porque ela vai estar te mostrando uma diversidade de opinião e você está aberto para captar isso. Então, geralmente, as pessoas vão estar fazendo coisas que vão estar, de alguma forma, no primeiro momento, meio que contra a nossa identidade, vamos dizer. Vai estar me causando desconforto. Quando eu conseguir entender como essa estrutura, como funciona, então, ao invés de desconforto, essa pessoa vai estar me dando uma informação útil. Que eu posso me expandir com essa informação, sem necessariamente ter que... essa pessoa ter que estar de acordo comigo. Então... Não, você, a partir do momento que eu começo eu entendo por que a pessoa está dizendo isso, por que a pessoa está sofrendo isso, e então, daí depois que você já entende isso, talvez você vai poder chegar num segundo momento
em que você vai poder dar uma devolutiva a essa pessoa em relação a essa dificuldade que ela tem, né? Então, essa questão de um problema é seu, tipo, você primeiro entende como você funciona, para depois você poder colaborar com o outro. E essa coisa da colaboração é importante, porque quando você fala assim, é importante a gente entender essa estrutura para poder se ajustar ao outro, essa é uma das coisas que eu não, hoje em dia, tá? Hoje em dia eu já não concordo muito, né? Eu acho que se ajustar ao outro se ajustar se em termos restringir. eu estou falando de ajustar em termos de linguagem. Então, por exemplo, Sim. você está dizendo uma coisa, eu entendo de onde você está dizendo, então eu não vou precisar confrontar você na linguagem. Tipo, tá, eu entendo. Claro que eu sei o que eu vou querer fazer dentro da minha realidade. Possível, porque às vezes o confronto vai ser tão grande que eu não vou poder fazer. Mas eu me ajusto à sua linguagem. Eu não quero que a pessoa que não está vendo a estrutura se ajuste à minha linguagem. Você está entendendo? Sim, entendi. Então, tipo, Ao mesmo tempo, eu penso que é importante entender, porque quando você começou a falar da estrutura, por que as coisas se mantêm de pé, a gente tem a ideia de que essa coisa ela está intacta, ela está imóvel, ela está ali como forma de sustento. Mas quando se trata do ser humano, a estrutura, principalmente a dos sentimentos, elas são estruturas extremamente maleáveis, né? E quando eu falo de ajustar-se ao outro, né, às vezes muito mais importante não exatamente se ajustar, mas se permitir transformar-se em algo mais. Porque uma das coisas que mais pega, né, de conflito, em termos de conflitos em relação à nossa interação com outras pessoas, é o apego de uma opinião, o apego a uma ideia, o apego a uma coisa que você tem como verdade e quer que o outro acredite da mesma forma que você. Esse apego faz com que a estrutura se torne imutável. E a essência dessa humano dentro das nossas realidades, ela tem que ser... Repete isso aí, Alex, que tu deu uma falhada aqui. Repete essa última frase. Às vezes a gente quer que o outro acredite, a gente quer convencer o outro das nossas ideias, das nossas crenças, mas a gente tem que entender que a nossa estrutura ela precisa ser maleável, ela precisa ser aberta a transformações e não a convencer o outro de que aquilo é um caminho a ser seguido, entendeu? Eu penso muito nisso. É preciso aquela coisa de hoje eu penso assim, né? 1 mais 1 em termos de realidades criacionais, 1 mais 1 é 3, 1 mais 1 não é 2. É aquela coisa de você ter uma ideia que é diferente da minha e que quando a gente está aberto o suficiente para mesclar essas ideias, isso vai formar uma outra estrutura equivalente a 3, que ela é totalmente diferente das nossas. Eu não vou nem seguir, eu não vou me ajustar à tua crença ou à tua ideia, e nem você vai se ajustar à minha forma de ver a coisa. A gente vai transformar essa estrutura. Por isso que eu falo que isso, inclusive, é um dos princípios herméticos, assim. Tudo é vibracional. Nada está parado, né? Mas enquanto se fala de realidades, aí é que a coisa é mais vibracional ainda, entendeu? Então não tem como simplesmente restringir uma estrutura a ficar de pé em uma determinada forma para sempre. Não, as nossas realidades são extremamente mutáveis. Certo. Claro que o exemplo daí veio da estrutura que fica de pé, mas também estruturas dinâmicas. Então também tem uma estrutura dinâmica. Então a pergunta continua sendo a mesma, como que essa estrutura dinâmica funciona, mas o que eu posso te dizer da estrutura dinâmica agora é que a estrutura dinâmica do nosso programa está chegando ao fim. Então, possível continuação desse papo fica para o próximo episódio. Obrigado a todo mundo que esteve acompanhando a gente, obrigado também, Alex. Perfeito. Galera, um abraço. E, por favor, mandem aí as curiosidades, coisas que de repente vocês acharam interessantes ou que vocês discordam de repente. Vamos botar essa estrutura aí para se manifestar de alguma outra forma.
Tá valendo. Valeu, obrigado a todo mundo, até a próxima. Abraço.